para no dia da volta do Senhor estarmos prontos para estar com Ele na glória. Quando Ele voltar sentado num trono de glória, de graças, nós temos que estar preparados. Mas o inimigo sempre vai querer se colocar no meio de nós. E ele, sabendo que a palavra de Deus é um poço de sabedoria, é um poço de fortaleza, que a palavra de Deus que vai nos aproximar de Deus, que vai encher o nosso coração da vontade de Deus. É pela palavra que nós vamos conhecer a vontade de Deus, qual é o caminho que Ele trilhou para nós. Porque desde o momento da nossa concepção, Deus já tinha um caminho trilhado para nós. Não importa como aconteceu, não importa se os nossos pais se amavam ou não, não importa se eles nos desejaram ou não, Deus nos desejou, Deus me desejou, e Ele já tinha um plano para a minha vida naquele momento. Ele já tinha um plano na sua vida naquele momento, mesmo que fosse numa situação terrível, como por exemplo, nós estamos falando tanto de aborto ultimamente, no momento de um estupro, algo tão terrível, mas naquele momento de terror, de abominável de um estupro, se acontecer uma concepção, uma gravidez, Deus já está abençoando aquela vida e já está trilhando um caminho para ela. Não é porque foi numa situação tão terrível como de um aborto, de um estupro, que nós abominamos qualquer tipo de violência e aquela pessoa que cometeu responderá para Deus por aquilo. Não é por isso que aquela pessoa é amaldiçoada. Não é por isso que ela não foi desejada por Deus. E muito menos é por isso que nós temos o direito de tirar aquela vida. Mesmo numa situação mais terrível, nós somos contra o aborto. Nós somos a favor da vida. Porque Deus sonhou com aquela pessoa mesmo naquela situação. Assim como Ele sonhou comigo. E o inimigo vai querer o quê? Me tirar deste caminho. Me tirar do sonho que Deus teve comigo. Qual que é o sonho? Não sei. Depende. Cada um tem uma história, cada um vem por um caminho, cada um chegará a um local. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: Deus quis que eu existisse. Deus quis, por isso eu estou aqui. Por isso eu posso pegar o microfone e falar dele para vocês. Mas eu não poderia fazer isso se eu não me baseasse na palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que penetra no mais íntimo do nosso ser. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, quem trouxe a Bíblia, pega aí. Mateus 13, (19, 18). Página 1299. Tem gente que é contra falar a página. Eu não sou. Eu sou a favor de quem lê a palavra de Deus. Não importa se eu vou chegar lá pela página ou pelas marcações, o importante é ler e guardar a palavra de Deus. Mateus 13, 18. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Bom, 19. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. A palavra de Deus tem uma missão. Toda vez que você abre a palavra de Deus, abre a Bíblia e a lê, ela tem uma missão. Ela sai dali e vem semear no nosso coração.
Quando a gente estava lendo Hebreus, a gente falou do coração. A palavra de Deus chega no mais íntimo do nosso coração. Quando nós a lemos, ela produz, ela semeia no nosso coração para produzir frutos. Mas quando nós não a entendemos, ou quando nós não damos importância para ela, o inimigo vem e a arranca do nosso coração. O inimigo intenciona roubar a palavra de Deus do nosso coração. Por isso que ele se põe à frente de nós, por isso que ele se põe no meio. Ele quer arrancar, ele não quer que a gente dê frutos, que a palavra de Deus dê frutos no nosso coração. Mas no próprio capítulo 13 vai dizer que o inimigo semeia o joio no meio do trigo. Ele arranca a palavra de Deus, arranca a semente boa, mas coloca em seu lugar a semente ruim. E aí a gente passa a não dar frutos bons, mas a dar frutos ruins. A gente passa a servir não a Deus, mas a servir ao mundo. E quem que é o príncipe desse mundo? É aquele que se põe entre nós e Deus. E a gente passa a servi-lo. E a gente passa a dar frutos ruins. Talvez até inconscientemente, mas a partir do momento em que eu não deixo a palavra de Deus semear, criar raízes no meu coração, eu já estou permitindo, já estou dando uma brecha para que o inimigo venha e faça morada. E aí sim ele vai criar raízes. Aí sim ele vai fazer com que eu seja servo do mal e não do bem, e não do Senhor. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que acolher, e eu tenho que permitir que ela faça, que ela crie raízes no meu coração. Eu tenho que permitir que semeie no meu coração e que dê bons frutos. Eu tenho que permitir que o meu coração se encha, se preencha, que transborde da palavra de Deus, para que dali saia o amor, a felicidade, a esperança, que tanto nós necessitamos e que tanto nós buscamos. Eu tenho que permitir. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que deixa a palavra de Deus produzir bons frutos no seu coração, nem no momento de dificuldade, nem nos momentos difíceis, deixa sair da sua boca uma maldição. E hoje é normal, é comum a gente amaldiçoar as coisas, como eu estava falando. Quantas e quantas pessoas que eu conheço que trabalham comigo, que pegam o seu olerite, sua folha de pagamento, e às vezes até brinca, fala assim: lá vem o cebolão. Sabe por que cebolão? Porque a gente abre e chora. Olha só, eu não. Eu abençoo o meu olerite todo mês, seja muito ou seja pouco. É para a honra e para a glória do Senhor. Ele me dá o meu sustento. E as pessoas que amaldiçoam a sua esposa ou o seu esposo? É muita gente. O mundo está nos ensinando a ser assim. O telefone toca, o cara fala: é a dona encrenca, é a polícia. Olha só. Eu tenho um amigo que quando a mulher dele liga, o celular dele toca uma sirene. Aí ele fala: é a polícia. Ou então às vezes o cara fala assim: a casa caiu, a dona encrenca está me ligando. Mas pior do que isso, tem gente que fala: já vou ter que voltar para casa. Como eu queria não ter que ir para casa. Tem que olhar para a cara daquela mulher. A pessoa tem o maior tesouro que o Senhor poderia dar, que é uma companheira, um companheiro. O que ele faz? Amaldiçoa. E quanto mais a gente amaldiçoa, pior fica a situação. Mais maldição a gente atrai. Uma palavra maldita pode provocar uma maldição hereditária, que passa de geração em geração, e que para ser quebrada é preciso encontrar-se com Deus e caminhar nos caminhos do Senhor através da sua palavra. Quem não conhece